Marcos, capítulo 1, 16 a 20. Diz assim o texto bíblico: Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. Deixando eles no barco a seu pai, Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Amém. Antes de ir para o ministério pastoral, atuar ainda na plantação de igrejas no interior de Minas Gerais, eu tive uma formação na área de engenharia de alimentos, os irmãos sabem, na verdade, como tecnólogo de alimentos, e atuei um pouquinho na indústria de laticínios, no processo de fabricação de produtos lácteos, entre ele o belo e bom queijinho mineiro. E eu me lembro que quando eu deixava a carreira profissional, num momento interessantíssimo do ponto de vista humano, de interesses pessoais, algumas analogias puderam ser feitas por amigos, por companheiros de trabalho, por pastores, que era a analogia de que eu estava deixando de alimentar estômagos para alimentar almas. Nesse texto nós encontramos Jesus fazendo uma ponte também, mas aqui não é uma ponte de um profissional da indústria de alimentos, mas uma ponte relacionada à atividade industrial de pesca. Nós ainda estamos aqui nos trechos preambulares do Evangelho de Marcos, preambulares de preâmbulo, de início, de prólogo. Lembrando que nós já falamos do verso 1, que é o anúncio, olha, esse é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo. E aí ele vem narrando o que envolve o princípio do Evangelho, o começo, os primórdios, as bases iniciais, o início do ministério de Jesus Cristo. A gente falou da vida de Marcos numa mensagem que compara Marcos a uma pessoa, na verdade compara não, demonstra, que de uma pessoa covarde ele se tornou um guerreiro, um soldado covarde, um guerreiro valioso. Essa ideia do guerreiro por causa do nome Marcos, relacionada a Marte, que é o deus da guerra. Mas aí falamos do ministério de João Batista, que está nesse começo do Evangelho, que Marcos anuncia que vai trazer. E o ministério de João Batista, trabalhamos sobre o axioma de dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas, o axioma de Romanos 11:36. Falamos do batismo e da tentação de Jesus, que são as informações narradas presentes aí nos versos 9 a 13. Nessa abordagem do batismo e a tentação de Jesus, nós usamos duas palavras, identidade e legitimidade. A identidade demonstrada no batismo, especialmente pela voz que vem do céu e diz que é o Filho amado, apontando para a identidade do Salvador. A legitimidade, porque ao contrário do primeiro Adão, que caiu em tentação no Éden, Jesus venceu a tentação de Satanás no deserto. Essa é a legitimidade da posição de Jesus como segundo Adão, que vence a tentação por nós. Falamos no último domingo sobre os versos 14 e 15, onde usamos duas palavras também, realidade e atitude. Mostramos o contexto que aponta para uma realidade, qual? O reino de Deus está aqui, próximo, está aí, olha. E é demandado de nós uma atitude para nos incorporarmos, tornarmos-nos súditos desse reino, e essa atitude é arrependimento e fé. Está aí no verso 15 o que Jesus pregava: arrependei-vos e crede no Evangelho. Hoje eu quero usar também duas palavras para nós tratarmos dessa narrativa dos versos 16 a 20. E as duas palavras são chamado e promessa. Chamado e promessa. Porque aqui a gente tem um imperativo e uma promessa. E eu começo então a falar, baseando-me nesse tema de chamado e promessa, convidando vocês a olharem para o texto e perceberem aqui 5 personagens. Há o personagem que chama e que faz uma promessa, e o nome dele é Jesus. Ele é quem chama. E há outros 4 personagens que ouvem esse chamado e que também são alvos dessa promessa feita por Cristo. Os personagens iniciais são os irmãos Simão e André. E, em seguida, num outro barco,
E eu sei que é outro barco, porque a narrativa paralela de Lucas me permite ter essa aferição, os irmãos Tiago e João. São duas vocações. Se vocês perceberem, no verso 16 a 18, é o primeiro chamado e promessa feita a Simão e André, e o segundo chamado, os versos 19 a 20, é o chamado feito a Tiago e João. Ambos eram filhos de Zebedeu e estavam ali consertando as redes vamos dizer, do empreendimento de pesca ali da família, né, a empresa familiar de pesca do Zebedeu, que envolvia aí o trabalho dos seus filhos. Como eu disse, existem narrativas paralelas desse texto que nos ajudam a compreender melhor. Uma delas é de Lucas. Lucas é o que traz mais detalhes, está lá no capítulo 5, e vai do verso 1 até o 11. Então, são muitos detalhes relacionados a essa vocação, a esse chamado e essa promessa feita por Jesus a estes pescadores. Mas outro evangelista que também fala desse evento é João. Se há um ponto que nós podemos perceber, tanto na narrativa de Lucas como João, é que este não é o primeiro encontro que Jesus teve com esses homens, com esses personagens. Tanto Lucas como João nos dá a entender que que Pedro, André e talvez Tiago e João já tivessem se encontrado com Jesus. João fala que André levou Pedro a Jesus, dizendo para Pedro: encontramos o Messias. Então já houve um encontro. Eles já conhecem Jesus, já sabem dos milagres que Jesus fez, e agora eles são vocacionados. É diferente conhecer e ser chamado para um propósito especial. Então, aqui nós temos a narrativa desse chamado que Jesus fez. Eu diria que a principal contribuição das narrativas paralelas é essa. Nós sabemos que esse não é o primeiro contato. Eles já conheciam, já tinham ouvido falar de Jesus e talvez até o caso de André e Simão já tivessem encontrado pessoalmente com Jesus. Mas voltando aqui para o texto, vamos primeiro analisar o chamado. E eu quero tecer alguns comentários sobre esse chamado. Nós iniciamos a leitura do verso 16 dizendo que Jesus caminhava junto ao mar da Galileia. O mar da Galileia é um lago muito grande, né? Se eu não me engano, são 19 quilômetros por 27. É muita coisa. 27, vamos colocar que se fosse 27 num ponto a outro e 19 no outro ponto. Então, nós temos essa dimensão, mais ou menos, desse grande lago que era chamado aí de também Mar da Galileia. Jesus, então, caminhava junto ao Mar da Galileia. Então, você imagina que é uma costa muito extensa, muito ampla. E eu chamo a atenção para o fato do final do verso 16, dizer que Simão e André eram pescadores. Isso é uma informação coerente com aquele período. No verso 19, nós lemos que Tiago e João consertavam redes, também envolvidos aí com a indústria da pesca. Com bases em relatos do historiador Flávio Josefo, estima-se que poderia haver ali no Mar da Galileia cerca de 330 barcos, mais ou menos, em média, que se movimentavam, que atuavam ali no Mar da Galileia. Muitos pescadores. Imagine, 330 barcos. Aqui estamos falando de 2 barcos. 2 barcos os quais Jesus passou perto deles. De 330, Jesus se aproxima especialmente de 2 barcos. E era a principal, como eu disse, indústria ali daquelas cerca de 30 cidades que faziam parte desta gigante costa do Mar da Galileia e que vivia dessa forte indústria de pesca. E é no meio deste montaréu de gente, desse monte de trabalhadores comuns, como eu e você, que na segunda-feira temos que encarar a rotina cotidiana do dia a dia, de inúmeros compromissos, é ali, entre esses trabalhadores comuns, que Jesus vai chamar os seus primeiros seguidores e que serão apóstolos, gente comum.
Isso é muito interessante. Os primeiros seguidores de Jesus não ocupavam posições importantes, de maneira nenhuma. Eram homens destituídos de riqueza, eram homens destituídos de poder e de posição social. O reino de Cristo, meus irmãos, é anunciado por Jesus mesmo ali no verso de número 14, no verso 15, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, mas está próximo no sentido de que você pode alcançá-lo, você pode tocá-lo. O reino de Cristo, anunciado por ele mesmo, não precisa nem de riqueza, nem de posição, nem de poder de ninguém para poder avançar. A causa do Senhor não avança pelas capacitações humanas, pelas posições humanas, pelos recursos humanos, de jeito nenhum. Ele usa gente comum, pescadores desse grande rede de indústrias que se movimentavam. Estou usando aqui a palavra indústria, não estou sendo anacrônico, a minha ideia é apenas trazer uma aplicação mais próxima, para nós entendermos essa grande atividade de pesca que havia ali naquela região, e Jesus vai ali, operários, trabalhadores, gente comum, não são os chefes, não são os de boa posição, são operários da pesca. Por quê? Porque o reino de Deus não precisa do recurso e força de ninguém, é pelo poder do Espírito. É interessante que o texto que nós lemos na liturgia de hoje, Zacarias, é dito para Zacarias, que não é por força nem poder, mas é pelo Espírito do Senhor. Não despreze os humildes começos. Lembremos de novo da palavra de Paulo, reparai na vossa vocação. Nós lemos no culto. Não foram chamados pessoas sábios segundo o mundo, não foram chamados pessoas grandes segundo o mundo, mas Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas loucas para confundir os sábios, para que nós percebamos de fato na nossa incompetência e limitação espiritual que todo o poder está nele, que toda a graça está nele, que todo o sucesso está nele. O centro do chamado não são as pessoas, mas é aquele que chama. O centro do chamado não são os pecadores, mas é o poder e a autoridade daquele que os está chamando. Jesus não foi nas escolas rabínicas buscar estudantes de teologia. De maneira nenhuma. Ele foi ali, naquele movimento operário, trabalhar comum, com pessoas comuns. Queridos, Jesus não vai até a elite sacerdotal, ele vai entre os operários da Galileia, entre os pescadores da Galileia. A igreja que começou com alguns pescadores se espalhou por todo o mundo. Não despreze os humildes começos, Zacarias 4:10. O que Deus quiser fazer, não se preocupe que sua igreja é pequena, que a estrutura é pequena. Olha, já foi muito menor. Já foi muito mais tacanho e limitado. Não despreze o que Deus pode fazer em uma pequena comunidade, com poucos recursos, porque Ele é o centro da obra, não são pessoas, nem posições, nem habilidades. É isso que nós vemos nesse chamado de Jesus. Não é vergonha ser humilde, trabalhador, não é vergonha ser pobre. Moisés era pastor de ovelhas lá em Midian e Deus lhe apareceu na sarça. Gideão malhava trigo e o anjo veio chamá-lo para a missão. Eliseu estava arando o campo quando Elias veio trazê-lo ou veio chamá-lo para ser seu sucessor. E os apóstolos estavam pescando quando Jesus os chamou. Um pobre fiel que serve a Deus é mais honrado do que um rico perdido que serve ao pecado. E veja que Deus trabalha entre esses pobres fiéis. Jesus usou homens comuns, homens iletrados, mas com estes homens iletrados foi que Jesus revolucionou o mundo. Deus não precisa de estrelas, Deus usa pessoas comuns. Isso devia nos encher de coragem e de esperança, porque às vezes a gente fica pensando, mas a gente precisa de uma figura, de um pastor famoso, de alguém
com posição social, ou de alguém de respeito, ou de alguma autoridade, ou de alguém com recursos. Olha, Deus é Deus e Ele é dono de todos os recursos, e Jesus não faz ou não traz o reino de Deus a partir da força humana, da sabedoria humana, dos recursos humanos, do poder humano, não. É do poder dele. É Ele agindo através de pessoas comuns. Quem faz a diferença, e nós já lemos nesse culto, em Zacarias capítulo 4, que faz a diferença não é poder e nem força, é o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus. Ninguém estabelece um reino com 4 pescadores, não é verdade? Humanamente falando, não. Mas Deus faz o que quer com quem Ele quer, do jeito que Ele quer. Deus usa pessoas ocupadas, estavam ali no seu trabalho. Simão e André pescando. Tiago e João consertando redes. Braçal. Trabalho braçal. Como eu disse, não são estudantes de teologia das escolas rabínicas do primeiro século. São pescadores, mas que vão se tornar um meio que Jesus vai usar para que quase a totalidade do mundo, ou em quase a totalidade dos pontos geográficos do mundo, daquele período, o reino de Cristo se estabeleça poderosamente. A suficiência está em Cristo. Cristo é o centro do chamado. Agora, eu quero também chamar a atenção falando do chamado que nós vemos aqui, caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores, e Jesus então os chama, e Jesus diz para eles, olha, vinde após mim. Vinde após mim, é só isso. Se nós olharmos para o verso de número 20, diz, e logo os chamou. Marcos não narra nem o que Jesus disse, provavelmente, segue-me, conforme narrativas paralelas. Venham após mim, sigam-me, somente isso. Ali poderia surgir várias perguntas. Quem é você para que eu te siga? Para onde que você vai e por que eu devo ir? Só que a gente não tem todas as respostas imediatamente. Há um chamado e as respostas gradativamente vão se estabelecendo. Elas virão gradativamente e a resposta final mesmo nós teremos lá no final da narrativa dos evangelhos. As respostas relacionadas a esse chamado de Jesus. Você não começa a seguir Jesus sabendo de tudo. Pelo contrário, é um processo. E você vai aprendendo na caminhada o que Deus quer fazer através da sua vida. E assim foi com esses homens. Jesus não aparece já trazendo claramente tudo que vai acontecer na vida deles e tudo que é para acontecer. Não, primeiro vem após mim. Esse é o primeiro passo. As respostas virão, e para nós, como seguidores de Cristo, também. Não podemos nem devemos ficar ansiosos para saber tudo, porque a gente não sabe tudo. Então, essas perguntas se tornaram ali absolutamente nada. Eles apenas ouvem e obedecem. A palavra de Jesus é cheia de autoridade. Ele aparece junto ao mar da Galileia, os chama e eles obedecem. E obedecem porque o reino de Deus começa ali no relacionamento diário com Jesus. E esse relacionamento tem precedência. Todas as atividades anteriores perdem importância diante do chamado de Jesus, porque a partir desse chamado se estabelece um relacionamento que precede toda a direção da vida daqueles homens a partir daquele momento. É interessante, os autores, os estudiosos ressaltam aqui o caráter majestoso, magnético da figura de Jesus que encanta esses pescadores que atendem à sua voz, ao seu chamado. Então, quando Jesus chama, sem dúvida nenhuma, deve haver uma obediência imediata. Todo questionamento deve esperar por sua resposta futura, é o que eu estou dizendo. Ali eles não questionaram, não perguntaram, eles seguiram, e as respostas virão com o tempo. Por quê? Porque aquele que chama tem todas as soluções. A gente fica assustado
com alguns chamados de Deus na nossa vida. De repente, Deus nos chama para coisas grandiosas, por exemplo, na posição de ministro do Evangelho, mas quantos de vocês, de repente, se deparam com grandes desafios pela frente, chamados como esses? Pescadores estão ali sendo pescados do anonimato para a posição de apóstolo. Eles não têm ideia do que Deus vai fazer através da vida deles. Será que eles tinham todas as respostas quando eles deixam sua rede? Os irmãos Tiago e João deixam o pai Zebedeu ali. E o Simão e o André, que estavam pescando, deixam também a sua pesca. Será que eles têm todas as respostas? Não. Eles apenas atendem a um chamado. Deus, Jesus, no caso, traria todas as soluções. Precisamos encarar o chamado. Mas com que recursos? Acabamos de ver que não é pelos nossos próprios recursos. É Jesus quem está chamando. É pela força de Deus, é pela graça de Deus. Se há um chamado, tem que atender e ir, porque o chamado de Deus é mais importante do que todas as outras atividades corriqueiras da nossa vida. Precisamos interpretar o chamado de Deus e crer que aquele que nos chama trará as soluções que nós precisamos para os desafios que Ele coloca diante de nós e as portas que se abrem. Mas além do chamado que eu estou aqui falando dele desde o começo, vinde após mim, ou ele os chamou, verso 20, logo os chamou, nós temos também a promessa. Já falei um pouco sobre o chamado, sobre o contexto, sobre as pessoas envolvidas, mas eu passo a apresentar-lhes reflexões relacionadas à promessa. Chamado e promessa. Qual é a promessa? Verso 17, vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Essa é a promessa que Jesus faz. Uma promessa condicional. Por que condicional? Vinde após mim e vos farei. É condicional porque a condição é vir após Jesus, é seguir Jesus. Se você seguir, você vai se tornar, eu vou te transformar. É condicional. O discípulo assume ali um compromisso de seguir a Cristo, mas Cristo também assume um compromisso. De qual? Transformar aquele pescador de peixes do Mar da Galileia em pescador de homens. Olha, talvez esse seja o mais antigo título de um ministro de Deus. Do ministro cristão, né? Porque a gente tem títulos no Antigo Testamento de profetas, de sacerdote, enfim, mas aqui, pescador de homens antecede o título de diácono, de presbítero, né? Ali, esses discípulos são primeiramente chamados de pescador de homens. Jesus utiliza, como eu falei no início da minha exposição aqui, da minha reflexão, dessa pregação, eu falei sobre essa ponte, esse gancho que Jesus faz do trabalho que eles tinham com a vocação que ele tinha para eles. Jesus faz esse gancho. Eles estavam sendo pescados, como eu disse, do anonimato para o apostolado, para se tornarem pescadores ou continuarem sendo pescadores de homens. É interessante que essa transformação desses homens em pescadores de homens passa por vinde após mim. Veja que vos farei, é futuro. É futuro. Primeiro é uma vida com Cristo, que precede o trabalho que eles têm a fazer. Você não vai diretamente trabalhar. Primeiro você tem que ser capacitado para isso. E essa capacitação é a caminhada com Jesus. E é um aprender na melhor escola. Acho interessante que o convite de Jesus não é assim, olha, eu quero apresentar para vocês um sistema teológico. Vem cá, eu gostaria que vocês tomassem conhecimento, aprendessem aqui sobre um sistema teológico. Não. Vinde após mim. Me sigam. O convite que Jesus faz é para conhecê-lo, é para caminhar com ele, é para comer com ele, é para dormir com ele, acordar com ele, é caminhar todo dia com ele. Não é um conhecimento, como eu disse, de teologia, é um conhecimento experiencial da pessoa de Jesus. E esse é o convite que a gente precisa fazer. Às vezes a gente está convidando para conhecer um sistema teológico, não é isso. É conhecer Cristo de verdade. Isso ultrapassa todo
as abundantes abordagens teológicas que a gente tem por aí, alguns se envolvem tanto com elas que quer apresentar para as pessoas não Jesus, mas quer apresentar um sistema teológico. Não é isso. Não é esse o chamado, não é isso o Evangelho, não é isso que o Evangelho traz sobre a experiência de seguir a Cristo. Não é calvinismo, não é arminianismo, excede muito essas compreensões. Jesus não vem apresentar para eles teorias, não, venham após mim, sigam-me. Esse é o chamado que Cristo faz. A vida com Cristo é a raiz através da qual o fruto brota, porque conhecimento teológico, mero conhecimento teológico, é intelectualismo. Agora, viver com Cristo é a raiz para que se tenha o fruto. Eu vos farei pescadores de homens. É o futuro, o tempo está no futuro. Vos farei, o verbo está no futuro. Por quê? Porque é um processo, é a necessidade do tempo. Primeiro, seguir Jesus. Segundo, se tornar pescador. É Jesus quem ensina a serem pescadores de homens. É Jesus quem nos ensina também a sermos servos úteis nas mãos dele. É na raiz da convivência com Cristo, da caminhada com Cristo, que nós passaremos a ter frutos diante do mundo. A melhor escola do mundo é a comunhão com Cristo e o Senhor, então, está chamando esses pescadores para se matricularem nessa escola e serem transformados naquilo que Jesus queria que eles se tornassem. Então, nos matriculemos e sigamos ao Senhor, assim como eles fizeram. Andaram com Jesus, andemos com Jesus, comeram com Jesus, que nós possamos cear com Jesus, porque Ele está à porta e bate. Ele disse isso lá em Apocalipse, capítulo 2, verso 7, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar e cear com ele. É esse tipo de convivência que transforma homens em pescadores de homens. É cear com Jesus. A porta está batendo, o toque está aí, é o chamado, venham após mim. Este é o chamado hoje, agora. Foi o que Jesus fez para aquela igreja na carta de Apocalipse. É o que Jesus faz para cada um de nós, para que nos transformemos de meros profissionais do cotidiano em instrumentos poderosos nas mãos de Deus. Simão, André, Tiago, João, transformados. O vaso é de barro, mas o poder é de Deus. Os instrumentos eram frágeis, mas a mensagem era poderosa. A experiência que eles tinham como pescadores, agora sobre a orientação e poder de Jesus, se torna elemento pedagógico. Assim, ferramenta para Jesus ensinar, através da experiência profissional desses homens. O que tem a ver ser pescador com ser apóstolo, ou ser pescador com ser servo de Cristo? Bom, o pescador tem que saber onde estão os peixes, o pescador tem que saber do que os peixes gostam de comer, né, a isca, que tipo de peixe que há nas águas profundas, nas águas rasas, nas águas correntes. O pescador tem que ter muitas habilidades. Por esse motivo, um famoso escritor que escreveu aquele livro Igreja com Propósito, fez ali teceu, né, uma grande quantidade de analogias entre o trabalho de pesca comum e a vida ministerial de serviço a Cristo, como evangelista, como pastor, como missionário. O trabalho evangelístico baseado na experiência do pescador, ou na experiência da atividade de pesca. Então, Rick Warren faz ali um monte de analogias em relação a esse esforço para apanhar peixe, utilizando de todos os meios disponíveis, assim como deve ser o evangelista. No entanto, meus queridos irmãos, não, jamais, na presunção de contrariar, né, ou de contrapor esse famoso escritor, não é isso não. Mas eu tenho uma pergunta a fazer, que é a mesma pergunta que o apóstolo Paulo faz lá em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 16. Quem é suficiente para tais coisas? Quem é suficiente para tais coisas?
Por mais que nós estabelecemos analogias entre o trabalho de pesca, na sua estratégia, nas suas iscas, na vara adequada, no molinete, aí tem molinete, né? Aí tem canais de pesca, tem toda aquela técnica, e tem lojas, e tem todo um cabedal de conhecimentos envolvidos na atividade de pesca. Hoje, lucrativo em vários aspectos. É esporte, é hobby, muitas técnicas envolvidas. Mas eu diria, quem é suficiente para se tornar pescador de homens? Eu já disse, não tenho a menor intenção de questionar esse escritor nas suas analogias úteis, mas eu chamo os irmãos para olharmos para essa narrativa paralela de Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Diz, né, Lucas traz alguns detalhes, mas eu peço que você olhe a partir do verso 2. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando ensinava as multidões. É interessante no verso 4 que Jesus diz para eles, verso 4, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. A resposta, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Verso 10. Bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, quer dizer, André e Simão, Tiago e João. Verso 10. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. E eu então contraponho a analogia das muitas experiências e técnicas da pesca aplicada ao trabalho evangelístico, de que você tem que ter método, tem que saber onde estão os peixes, tem que saber do que os peixes gostam, tem que saber a vara adequada, tem que saber o lugar adequado, o rio, a velocidade ou qualquer outra coisa relacionada ao barco. Eu contraponho. Verso 5. Olha, trabalhei a noite toda e nada apanhamos. As técnicas não resolveram nada. Mas sob a tua palavra lançarei as redes. Sob a tua palavra lançarei as redes. Ao invés de técnicas, ao invés de habilidades, eu prefiro ficar com a confiança no poder de Deus, que eu venho falando desde o começo dessa mensagem, de que se Jesus estivesse olhando técnicas e habilidades, com todo respeito às analogias, mas se fosse esse o caso, ele escolheria pessoas de posição, como eu disse, estudantes das escolas rabínicas de teologia, ele escolheria autoridades do seu tempo. Não, é gente simples, é gente comum que vai caminhar no poder e na graça de Deus. Sob a tua palavra lançarei as redes. Irmãos, atentemo-nos para o chamado, creiamos na promessa, chamado e promessa. O chamado é para você, para cada um de nós. Estou à porta e bato. Abre, que eu vou cear com vocês. Quer dizer, caminhar com Cristo, e Ele irá nos transformar em pescadores de homens, servos frutíferos.